bem-vindos. Há dias em que a gente está assim, se sentindo um pouco aflito, triste. E ontem eu estava me sentindo aflita porque precisava fazer a mensagem de hoje, terminar de redigir uma ação grande, complexa e fazer muitas outras coisas. E não vinha nada. Não vinha inspiração para nada. E eu estava olhando para as circunstâncias, de um modo geral, e me entristecendo, lambendo as feridas. Aí o Senhor começou a falar comigo nesse texto que nós vamos ler. E nada mudou de ontem para cá. No cenário exterior da minha vida, nada mudou. As circunstâncias, ou seja, aquilo que circunda a minha vida, que está à volta dela, continua igual. Mas eu saí desse episódio muito mais forte. E eu pude enxergar que o que antes eu não estava conseguindo enxergar. Eu olhava para a minha vida e via um caos. Mas Deus, que não enxerga assim, Deus que sabe todas as coisas e que enxerga o meu futuro, Ele enxergava muito mais à frente. Que o Senhor hoje também tire os seus olhos das circunstâncias e coloque os seus olhos naquilo que Ele quer que você enxergue. Que hoje você possa enxergar a sua vida com os olhos de Deus. Para que, apesar das circunstâncias não serem as melhores, você possa começar a enxergar a sua vida sabendo que Ele tem um propósito para todo aquele caos que hoje parece que te circunda. Fortifica-te na graça de Deus, que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Fortifica-te na graça de Deus, que está em Cristo Jesus. Foi esse o versículo que eu li. O apóstolo Paulo escrevia cartas para orientar e encorajar os irmãos dos vários lugares onde o Evangelho de Jesus houvesse chegado por intermédio dele. Ele também escreveu para orientar alguns líderes mais jovens do que ele, como Tito e Timóteo. Para Timóteo, ele escreveu 2 cartas cheias de conselhos e palavras de encorajamento. Nesse texto que nós lemos, ele recomenda a Timóteo para não deixar que o desânimo tome conta de sua vida. Em 1 Timóteo 6,12, ele diz a Timóteo: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Ele está dizendo em outras palavras: reaja, Timóteo. Você precisa se fortalecer. A vida é cheia de lutas, é cheia de dificuldades e de problemas. Paulo sabia muito bem disso. Quando ele escreveu isso, ele estava preso apenas por pregar o Evangelho de Jesus. Ao final dessa carta, Paulo pede a Timóteo que procure vir logo ao seu encontro, porque Demas o abandonou, assim como Crescente e Tito, que estava na Dalmácia. Segundo Paulo, só Lucas estava fazendo companhia a ele. Paulo disse ainda que um homem chamado Alexandre havia causado muitos males a ele. Paulo, e que em sua primeira defesa, ninguém compareceu para apoiar. Imagine um homem como o apóstolo Paulo, plantando igrejas por todo o mundo conhecido, e na primeira defesa dele, quando ele foi fazer a primeira defesa, quando estava preso, ninguém, lá no versículo 16 do capítulo 4, diz assim: todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. E isso então poderia ser motivo para ele ficar muito triste, abatido e abandonado. Mas ao contrário, ele está dizendo aos mais jovens para eles não se abaterem. Apesar de ter passado por tudo isso, Paulo escreveu:
Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Ele me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A graça seja com vocês. Ele queria lembrar a Timóteo que existe um poderoso fortificante, capaz de nos reanimar e nos encher de disposição para enfrentar as dificuldades da vida. Ao encorajar Timóteo a buscar forças para enfrentar as dificuldades, ele deixou uma boa dica sobre como nós hoje podemos nos fortalecer para enfrentar as dificuldades da vida e viver bem a nossa vida com Cristo. Ele disse: fortifica-te na graça de Deus, que está em Cristo Jesus. Em nossos dias, quando alguém se sente abatido ou desanimado, mesmo os irmãos da igreja não sabem indicar esse poderoso fortificante recomendado por Paulo, a graça de Deus mediante Jesus Cristo. Tem gente que manda a pessoa buscar uma tal força interior. Acredite em você mesmo, dizem eles. Busque lá dentro de você. Tem quem mande o desanimado direto para um psicólogo. Outros dizem que a culpa da tristeza é da própria pessoa que está triste. Na igreja, se alguém parece abatido pelas lutas da vida, com aquela cara de sofrimento que incomoda todo mundo, essa é a verdade. Quando uma pessoa está sofrendo com cara de sofrimento, incomoda todo mundo na igreja. Logo tem um irmão com toda boa vontade que encontra um motivo para aquele sofrimento e logo encontra uma solução para a situação em menos de 30 segundos. Meu irmão, o seu problema é que você tem orado pouco. Eu garanto que se você orar mais, essa situação vai mudar, irmão. Ou então, é por isso que as coisas estão dando errado. Venha todo domingo que eu quero ver se isso não muda. Ou então, e o dízimo, irmão? Você está sendo fiel? Tem que ter cuidado com isso, irmão. Senão, a tristeza te pega. E a campanha? E a vigília? Muitos irmãos, de forma equivocada, pensam que a fraqueza e o desânimo são resultado apenas da falta de envolvimento com a igreja. Quando, na verdade, a falta de envolvimento com a obra de Deus é o resultado e não a causa das coisas. E as pessoas, de forma equivocada, pensam que a pessoa não se envolve com a igreja, que, na verdade, isso é uma consequência, mas não é. Muitos pensam que a empolgação de fazer algo para Deus vai produzir força suficiente para enfrentar as dificuldades da vida. Só fazemos a obra de Deus com alegria quando estamos muito envolvidos com Deus. Muita gente faz a obra de Deus mecanicamente. Só nos animamos porque a nossa animação vem dele. A Bíblia diz: aquele de quem Deus se agrada, ele dá conhecimento, sabedoria e alegria. As pessoas pensam que quanto mais a gente participa das coisas, mais fortes vamos nos sentir. Será que é assim mesmo? Parece que o apóstolo Paulo pensava diferente. As duas cartas que ele escreveu para Timóteo deixam claro que o jovem pastor estava se deixando abater pelas lutas, apesar de estar envolvido até o pescoço com a obra de Deus. Afinal de contas, ele era um pastor, e um pastor está envolvido até o pescoço com a obra de Deus. Eu sei bem disso. Mas ele não recomendou a Timóteo que fizesse mais coisas para Deus ou mais coisas para a igreja. Ao invés de buscar forças naquilo que ele fazia para Deus, Paulo recomendou a Timóteo que ele se fortificasse nas coisas que Deus fez
por ele, Timóteo. Mas hoje em dia parece que há uma inversão nos ensinos. A nossa força não está naquilo que nós fazemos para Deus, e sim naquilo que Deus fez por nós. Eu só tenho ânimo e vontade de trabalhar para Deus se eu reconhecer de todo o meu coração e de todo o meu entendimento aquilo que Deus fez por mim. Não há como mudar isso. Fortifica-te na graça de Deus que está em Cristo Jesus. A verdadeira força para vencer as dificuldades da vida não vem das coisas que a gente faz para Deus. Vem daquilo que Deus fez por nós. Nós fazemos as coisas para Deus por causa do que Ele fez por nós. Eu estou aqui hoje por causa do que Deus fez por mim. Eu estou pregando o Evangelho, estou aqui várias vezes por semana, e eu prego o Evangelho 7 dias por semana por causa do que Ele fez por mim. É muito diferente. Você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você precisa saber exatamente o que foi que Deus fez por você. Porque isso sim vai ser capaz de te fortalecer e de te animar na sua caminhada. Isso será capaz de te manter no caminho nos dias difíceis, nos dias maus. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É porque temos consciência do que Ele fez por nós, é que nos alegramos em servi-lo, em caminhar com Ele. E o que realmente Deus fez por nós? O que será? Se voltarmos um pouco no texto, 2 Timóteo 1, 8, 10, nós vamos encontrar alguns detalhes daquilo que Deus fez por nós. E diz assim, 1 Timóteo 1, 8 a 10. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deus nos salvou. Ele nos livrou do dano da morte e da separação eterna de Deus. Foi isso o que de mais importante Ele fez por nós. E é isso que pode nos fortalecer para suportar os sofrimentos da vida. Eu e você estávamos condenados à morte, mas Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos viver para sempre. Mas, para que essa força encontre lugar na sua mente, você precisa relembrar como foi que isso aconteceu. Eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos separados de Deus. Eu e você estávamos sozinhos por nossa própria conta. Mas nós nem nos dávamos conta disso. Nós vivíamos por aí despreocupados, mas mortos. Nós éramos como uma espécie de zumbis, mortos-vivos, perambulando pelas ruas. Para aparentar vivos, nós fazíamos tudo o que nos viesse à mão e à mente e gastávamos os nossos dias em busca de algum prazer, de alguma alegria que se parecesse com vida. No final, sempre estava faltando alguma coisa na vida da gente. Percebendo que a vida não pulsava como devia em nossos dias, alguns de nós nos esforçávamos muito para sermos boas pessoas e assim parecermos um pouco mais vivos. Mas as coisas não aconteciam do jeito que nós queríamos. Era como se faltasse alguma coisa.
porque nós temos um espírito que clama, Abba, Pai. Mesmo quando tudo parecia legal, não era suficiente. O vazio em seu peito, em meu peito, dizia, falta alguma coisa. Esse mesmo vazio que às vezes insiste em bater quando você está cheio de problemas e se sente sozinho, quando as coisas parecem sem solução. Então, um dia, Deus se aproximou de você. De cada um de nós, Ele se aproxima de uma forma diferente. Conforme a nossa maneira de viver, Ele sempre encontra um espaço para falar conosco. Devagar, o Senhor me convenceu e te convenceu de que sem Ele não ia dar certo. Sem Ele, eu e você continuaríamos mortos, tentando parecer vivos. Assim como um dia Ele me convenceu de que sem Ele a minha vida não teria sentido algum. Sem Ele, o meu e o seu destino seriam completamente ruins. Sem Ele, o final da minha e da sua vida não seria bom. Foi aí que Jesus lhe foi apresentado um dia. Foi aí que Jesus me foi apresentado um dia. E a possibilidade de ter os seus e os meus pecados perdoados para sempre se tornou uma realidade. E o salmista, no Salmo 32, diz o que é ser feliz. As pessoas no mundo inteiro discutem, escrevem livros, fazem comentários sobre o que é ser feliz. E o salmista fala com toda a simplicidade. Feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Amém. E os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A bênção de uma vida de verdade começou. E ela vai durar por toda a eternidade. Essa vida eterna que eu e você ganhamos é um presente. Ele foi colocado à nossa disposição e nós resolvemos pegá-lo para nós. E a cada dia nós abrimos um pouco como se fosse um embrulho e descobrimos muitas coisas. Mas desde o dia em que você e eu resolvemos pegar o presente que Deus nos deu, nós desistimos de apenas parecermos vivos. Nós aceitamos a vida verdadeira que há em Cristo Jesus. Dissemos sim. Abrimos mão da tentativa louca de Adão de viver por conta própria, sem assumir a culpa por seus próprios erros, por seus próprios atos, e viver desconectado com a única fonte de vida. Você e eu acreditamos no amor de Deus por nós e não queremos ser deuses. Sabemos que Ele é o Criador e que nós somos suas criaturas. Então foi assim. Eu e você fomos salvos por Deus quando desistimos de salvar a nós mesmos. Amém. De nunca ter culpa de nada. Desistimos de culpar sempre os outros por nossas falhas, como Adão e Eva fizeram. Mas por que Deus fez isso? Ele não precisa de nós, não depende de nós, porque Ele se ocupou em livrar a mim e a você da morte e nos dar a vida. Porque Jesus foi enviado e sofreu em nosso lugar a punição por nossos pecados. Porque Deus arranjou um jeito de perdoar a mim e a você. No Evangelho de João diz que tudo isso foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que nós fizemos para merecer esse amor? Nada. É gratuito, é sem motivo. E quando o amor é assim, gratuito e sem merecimento, isso se chama graça. A definição encontrada em um dicionário para o termo graça é favor imerecido que Deus concede ao homem. Embora tal definição seja verdadeira, ela é incompleta.
Graça é um atributo de Deus, um componente do caráter divino demonstrada por Ele através da bondade para com o ser humano pecador que não merece o seu favor. E o que mais me espanta hoje em dia é que em muitas igrejas as pessoas pressionem a Deus. Elas dizem que Deus tem que fazer porque eu vou determinar, eu vou dizer, quando na verdade nós somos servos dele, criaturas dele. Ele não nos colocou aqui nesse mundo para fazer com que vivêssemos num céu de brigadeiro. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ao longo de toda a Bíblia, a graça de Deus se manifestou em 3 estágios. No primeiro, Deus revelou sua bondade e graça ao demonstrar misericórdia, favor e amor para com todos os homens em geral, mas para com Israel em particular. No segundo estágio, Deus expressou ou apresentou a sua graça de forma mais clara através de Jesus Cristo, o qual veio ao mundo para pagar pelos pecados do homem mediante a sua morte sacrificial na cruz. No terceiro, a graça de Deus proporciona salvação e santificação a todos aqueles que pela fé confiam em Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Eu e você confiamos no Senhor? Então por que nos desesperamos? Amor gracioso é uma expressão da própria natureza de Deus. Pois bem, é nessa graça que Paulo recomenda que a gente busque força. Quando entendemos e sentimos o amor de Deus por nós, quando confiamos plenamente que Deus é por nós, quando vislumbramos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do gracioso amor de Deus por nós, então nos sentimos fortes e fortalecidos para enfrentar a vida. Deus é por nós. Quem será contra nós? Que verdade maravilhosa! É por isso que nós precisamos crescer espiritualmente. Precisamos não apenas da cura do corpo. Precisamos subir mais um degrau. Precisamos de cura para as nossas almas. Muitas pessoas carregam feridas por toda uma vida. Foram feridas um dia e carregam essa ferida por toda a eternidade como meninos. Nunca crescem e sempre apontando para o dia em que foram feridos. Quando o amor de Deus é tão maior por nós. Precisamos de cura para as nossas almas. Precisamos acreditar que somos amados por Deus, apreciados por Deus e pelas pessoas que Ele prepara para colocar em nossos caminhos como pontes. Há pessoas que nos ferem sim, mas por outro lado, Deus prepara pessoas que nos servem como pontes. Precisamos ouvir Jesus nos chamar pelo nosso nome, mas ao invés disso, muitas vezes ouvimos a voz do inimigo que diz que não prestamos para nada, que não vamos a lugar nenhum, que Deus não se importa conosco, que Ele nos abandonou, que nós estragamos tudo com nossas próprias mãos, que é tarde demais, que não tem mais jeito, ou então que nós somos coitadinhos. Então nos ocupamos em construir muros que nos impedem de enxergar o que Deus tem para nós lá do outro lado. Muros que tapam a nossa visão. Então ficamos presos às circunstâncias como se elas fossem tudo o que teremos para sempre. E então agimos como se a graça de Deus não existisse. O nosso desespero faz com que nós nos comportemos como se a graça de Deus não existisse. E ainda tem mais. Paulo explica a Timóteo que tudo isso, a morte de Cristo por nós, a salvação, a eternidade com Deus, tudo isso foi providenciado por Deus antes dos tempos eternos. Isto quer dizer que antes de você existir, Deus já o amava. E já havia estabelecido uma forma de me resgatar e de te resgatar da morte e de nos dar vida. Esse amor gracioso já existia antes dos tempos eternos.
se manifestou a nós através de Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Essa é a fonte de força que nós precisamos. Esse é o fortificante eficaz que anima a vida, que produz alegria, que enche a boca de sorrisos, que ergue o abatido e torna a vida uma aventura de fé. Quando estamos fortalecidos por esse amor gracioso, aí estamos prontos para irmos e fazermos a diferença na vida das pessoas à nossa volta. Trabalhar com a igreja e servir os outros. Amém. Só depois de reconhecermos isso é que podemos trabalhar para Deus de verdade. Abastecidos pela graça, estaremos prontos para os sofrimentos e as lutas do serviço da fé. Inverter essa ordem, buscando força no serviço, só vai nos exaurir, chegando ao ponto de nos tornarmos vazios. Quem faz a obra mecanicamente, sem o fogo arder dentro de si mesmo, só vai conseguir exaustão. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E eu me arrisco a dizer que você, assim como eu, acostumou-se a buscar força em vários lugares e de várias formas. Também me arrisco a dizer que você já se frustrou e se decepcionou diversas vezes, tentando se fortificar em outras fontes. Você esperava que os seus líderes fossem capazes de te fortalecer, mas descobriu que eles não conseguem. Orações, vigílias, estudos, compromissos e até mesmo jejuns, algumas vezes, não foram suficientes para que você se fortalecesse? Se você não tinha consciência da maravilhosa graça de Jesus, eles não são suficientes para te tornar forte. Porque o que nos fortalece é a certeza de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nos fortalece é o fato de sabermos que somos amados por Ele e que o amor dele é incondicional, apesar de passarmos por aflições, apesar de terem nos ferido, apesar de continuarmos de vez em quando a passarmos por certos problemas, por perdas. É normal, é da vida. O que nos fortalece é o fato de sabermos que Ele morreu para que nós tivéssemos vida. O que nos fortalece é o fato de sabermos que nele nós temos um futuro. Não deixe que o inimigo diga na sua cabeça que você não tem um bom futuro, porque a palavra diz que deveras Deus tem um bom futuro para você. Se a sua fé não está fundamentada nisso, basta passar um pouco de tempo e lá estará você se sentindo fraco de novo. Você vai a um congresso, ouve um monte de coisas, sai dali fortalecido, mas na mesma semana você cai de novo. Se a sua fé não estiver fortalecida em tudo isso. O que nos fortalece é o fato de confiarmos nele quanto ao nosso presente e ao nosso futuro. Se não confiarmos nele, temos medo do presente e pavor do que poderá nos acontecer no futuro. Então a dúvida toma conta de nós e divide a nossa mente. Exatamente como aconteceu com Adão e Eva. Mas será que Deus disse isso mesmo a seu respeito? Será que Deus vai fazer mesmo isso por você? Será que Ele me ama mesmo? Mas você é tão fraco, tão falho? Sim. Apesar disso, Ele nos ama. É a graça dEle que faz com que sejamos amados por Ele, não o nosso merecimento. Por fim, e isso já aconteceu comigo, e eu me arrisco a dizer que você já se frustrou consigo mesmo. Promessas feitas e quebradas, votos não cumpridos, pecados que teimam em fazer parte da sua vida. E embora você queira fazer a coisa certa, nem sempre você consegue. E eu espero que você tenha descoberto, ou que você descubra, que essa tal força interior não é tão forte assim, porque foi assim que eu descobri. Que tal parar de procurar fortificantes ineficazes?
e procurar força na única e verdadeira fonte de força, a graça de Deus que está em Cristo. O amor gracioso de Deus e deixar que a maravilhosa graça salvadora do Pai enche o seu coração. Hoje é dia de abandonar os outros fortificantes e decidir buscar e olhar para Ele, a nossa fonte e força, e não se deixar abater pelas tribulações da vida. Nós não caminhamos sozinhos em meio a tribulações, em meio às dificuldades da vida. Caminhamos sob o olhar vigilante daquele que nos ama. E se Ele nos ama, o que podemos esperar para o futuro? E foi isso que o Senhor me disse e que mudou dentro de mim. Veja o que está escrito em Jeremias 29. Não acredite no que o inimigo sopra nos seus ouvidos. A verdade é essa que está em Jeremias 29:11. E diz assim: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós. Amém. Diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Glória a Deus. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada por tudo que tu fazes por nós. Obrigada por tua graça, Senhor, que nós não merecemos, Senhor, mas tu nos dás imerecidamente, Pai. Glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.